a gente poderia dizer, tentando resumir o que seria folclore, é a expressão da mentalidade do povo, de uma comunidade, né? O modo de pensar, de agir, de sentir, reagir dessa comunidade, que tem muito a ver com a sua própria identidade. Daí a importância também do folclore. Terça-feira, 22 de agosto. Hoje é dia do folclore, uma celebração da cultura popular que representa o povo brasileiro na sua diversidade. Para além das manifestações mais conhecidas, como Saci Pererê, Cuca e Boitatá, o folclore está em toda parte e se transforma ao longo do tempo. Eu sou Jonatas Rosa e este é o Porquê em Pauta. Para falar sobre folclore, a gente recebe hoje o professor, pesquisador e escritor Carlos Cavalheiro. Porquê em Pauta, a notícia para você ouvir. Bom, Carlos, primeiro, obrigado por falar com a gente. Imagina, Eu queria que você começasse falando um pouco pra gente o que é o folclore, como é que algo se torna folclore, uma pessoa, uma situação, uma história. Isso é uma questão bastante complexa, né? Que o professor Alberto Iqueda, né, que é um dos pesquisadores, que ele até depois a gente vai falar sobre isso, ele fala da questão do uso excessivo do desgaste na realidade semântica da palavra folclore, e aí ele prefere outro termo, por exemplo, cultura popular tradicional, né? Mas ele diz que a gama de conhecimentos que abarcam o folclore é tão grande, essa gama de conhecimentos, que fica difícil da gente dizer o que é o que não é folclore, né? Isso é uma questão, inclusive, que é debate entre os intelectuais, entre aqueles que pesquisam e que tentam dar algum parâmetro, algum rigor para a ciência do estudo dessa cultura popular tradicional. Mas, então, por isso é muito complexo, porque você vê, são campos de atuação muito amplos, mas a gente poderia dizer, tentando resumir o que seria folclore, é a expressão da mentalidade do povo, de uma comunidade, né? O modo de pensar, de agir, de sentir, reagir dessa comunidade, que tem muito a ver com a sua própria identidade. Daí a importância também do folclore, né? Lembrando, como eu falei, né, atualmente as pessoas, especialmente os pesquisadores, procuram trocar essa palavra folclore por cultura popular tradicional, que é um pouquinho mais precisa nesse sentido. Como é que, se a gente pudesse dizer assim, como é que essas histórias nascem, esse folclore nasce, como é que ele ganha vida? Porque a gente conhece ele já, normalmente composto, já feito, a gente está ali ouvindo, começa a ouvir uma história, começa a ouvir um caos, uma coisa, como é que eles nascem? Então, eu acho que talvez essa seja uma das características comuns, né, de toda manifestação folclórica, que é o fato da gente não saber de fato a origem, né? Ter isso meio que perdido no tempo e no espaço, mas que tem que ser também um conhecimento trazido por uma tradição, né? A tradição está carregada de um para o outro, né? Também que não é aprendido de uma forma formal, vamos dizer assim, dentro de uma escola. É algo que você aprende praticando, algo que você aprende ouvindo, que você aprende imitando. Então, assim, você não saber a origem, né, como é que surgiu aquele costume, de quem é o autor daquela anedota, como é que surgiu aquela forma de expressão. Eu acho que esse é um dos poucos pontos em que convergem todas as manifestações da cultura que a gente chama hoje de folclore. Bloquear um dos pontos, quais seriam outros pontos assim, que seriam comuns de identificar? Então, como eu falei para você, é muito difícil você ter um ponto que ligue todas as manifestações. Por exemplo, uma crença popular, né? Devoção ao chamado santos de cemitério. Santos de cemitério são aquelas pessoas comuns que morreram e que atribui-se a elas, né, depois de morta, a intercessão e a realização de milagres, tá certo? Bom, isso é um ponto. Como é que eu consigo encontrar pontos em comuns disso
com, por exemplo, o Desafio Cantado do Cururu, que tem a ver com musicalidade, não tem a ver necessariamente com crença. Você está entendendo? São campos tão distintos de conhecimento. Ou, por exemplo, as receitas tradicionais culinárias. Como é que eu posso pegar a receita culinária, pegar uma metodologia e dizer, olha, isso daqui se encaixa também num desafio de Cururu e se encaixa também numa devoção, se encaixa... Porque é uma amplitude tão grande de manifestações que é difícil da gente encontrar esses pontos. E tem uma variação de localidades, de pessoas, de povos. Exatamente, existe essa variação, né, e as versões. Então, por exemplo, às vezes uma história contada aqui, ela tem uma versão diferente em outro lugar, né? E às vezes não precisa ser nem distante geograficamente, às vezes de uma cidade para outra já existe uma variação. Variação linguística, por exemplo, né? Expressões, por exemplo, aqui em Porto Feliz, uma cidade a 25 quilômetros daqui, eu sou professor de história lá há muitos anos, então eu conheço algumas coisas, né? Tem algumas expressões que às vezes até está em desuso já, mas que ainda estão na memória das pessoas. Por exemplo, perguntar gente de quem? Você é gente de quem? Né? Ou seja, de que família você veio? Né? Isso é tão saboroso, né? Você fala, você é gente de quem, né? E ao mesmo tempo que é saboroso, ele carrega toda uma informação histórica, né? Porque a palavra gente vem de gens mesmo, que lá na Grécia Antiga, né, tinha a ver com essa questão da família, né? Então, de que família você é? Né? Outro dia eu vi na internet até uma brincadeira dizendo qual que é o seu nome do interior. E você sempre é ligado a alguém, você sempre tá, eu sou filho de fulano, neto de não sei quem, você é ligado a alguém. Exato, exato. Uma outra coisa também que agora está em desuso, que a gente lamenta, porque talvez seja até influência das pessoas que vêm de outras cidades, como eu, que trabalho lá, mas é o uso da preposição sem o artigo definido. Então, por exemplo, esse é o caderno de Jonatas. Se falava assim em Porto Feliz há algum tempo, né? É a casa de Carlos, né? A preposição sem o artigo definido, né? A gente não fala aqui em Sorocaba, 25 quilômetros depois, a gente fala, não, é o caderno do Jonatas, a casa do Carlos, né? Então, essa variação linguística e de uma proximidade geográfica tão grande, né? E ela se faz presente, né? Mas é interessante porque essa cultura popular tradicional, como eu disse para você, ela carrega ali as informações, quase como um DNA mesmo, né? As informações de origem, de formação, por isso que ela tem muito a ver com a questão da identidade, né? E é esse, talvez, o maior valor, né, que a gente possa atribuir ao conhecimento dessa cultura. Você já falou um pouquinho, até nesse sentido, e queria que você comentasse para a gente qual que é a importância do folclore para um povo, para a sociedade, para a cultura. Sim, exatamente. É essa questão, né, de você se reconhecer, saber quem é você. A cultura popular tradicional, ela permite isso, né? Você dizer, olha, eu sou brasileiro, um brasileiro paulista de Sorocaba, porque eu tenho essas características, né? Então isso é importante. Agora, a gente precisa também tomar o cuidado de não cair nas armadilhas, de, por exemplo, querer engessar essa cultura. Não, ela tem que ser, por ser tradicional, não posso mudar. Não, a cultura popular é viva, é vida, é dinâmica, né? Ela se transforma, ela se amolda, ela vai criando, né, essa adaptabilidade a situações diferentes. Isso que é importante, porque o momento em que você engessa, você atrofiou, morreu. Tá certo? Quando a gente fala em salvaguarda, por exemplo, é diferente de preservação no sentido de você querer colocar aquilo numa redoma e deixar do jeito que é. Porque a gente cai naquela mesma armadilha que o professor Alberto Iqueda comentou,
de transformar o folclore, a palavra folclore, num sentido de algo que é exótico, fora de contexto, né? Algo que está fora do seu tempo, né? E não é, o folclore é vivo, é aqui, é agora, nós estamos aqui, né? Então eu acho que é isso que precisa ficar muito claro para as pessoas, para que não se confunda. Sem querer me estender, mas assim, só fazendo um paralelo, é como a questão da memória, né? Que ela é inspiradora para o hoje, né? E a nostalgia, que é o engessamento lá no passado, né? Você ficar preso ao passado. Eu tenho saudade do que era. Não, o passado ele tem que servir, a memória, né? Nesse caso, ela tem que servir como inspiração para o presente, para a vida de hoje, para esse ar que eu estou respirando agora. Na mesma situação, o folclore ou cultura popular tradicional também, né? Ele é vivo, ele é agora. Não é da forma como era feito, tem que ser do mesmo jeito que era, não. É dentro das condições que se permite fazer. Agora vamos falar um pouquinho de Sorocaba. Né? Você escreveu um livro sobre isso, você pesquisou isso. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, como surgiu a ideia de escrever o livro, como é que foi a pesquisa, o que você encontrou por aí? Então, o livro ele surgiu de um questionamento que foi feito por carta ao administrador do Museu Histórico Sorocabano na época, o Adolfo Frioli. Eu tenho muita amizade com o Frioli, estava visitando ele na casa dele. Ele falou, olha, me chegou essa carta, agora tem que responder o que tem de folclore aqui em Sorocaba, tal. Eu falei, eu faço um rascunho aqui para você. Fiz um rascunho de algumas coisas, né? E aí o Frioli pegou e falou assim, nossa, mas ficou legalzinho, se você melhorar isso daqui, dá pra gente tentar até fazer um folheto disso e tal. E aí a ideia foi crescendo, né? Falei, nossa, que interessante, né? Só que esse de folheto já passou para livro, e aí por meio do Roberto Ramos, que tinha uma editora na época, e que tinha alguma relação com o poder público, ele apresentou aquilo como um projeto para a prefeitura. A prefeitura acabou aceitando aquele projeto, então eles publicaram e distribuíram os livros. Inclusive foi um livro que não foi comercializado, né? Ele não pôde ser comercializado, não pode ser comercializado. Eu recebi uma parte desses livros, 100 exemplares, e distribuí, né, esses exemplares. E o restante foi distribuído em bibliotecas, nas escolas, e foi interessante porque ajudou a divulgar um pouco do que existia de folclore. Com isso houve desdobramentos, a cidade participando do festival lá, o Revelando São Paulo, que existia na época, né, lá no Parque da Água Branca, dando essa visibilidade, o poder público ficando um pouco mais sensível em relação a políticas de salvaguarda dessas manifestações, né? Então foi bastante interessante. E para mim também foi uma experiência muito, muito importante, porque eu pude mergulhar nesse universo e descobrir coisas que eu não sabia, né? Por exemplo, uma romaria tradicional que existe para Aparecidinha, mas não aquela romaria que todo mundo vai, mas era uma que era feita, nem sei se ainda é feito, mas na época era feito, mensalmente, uma vez por mês, de madrugada. Tem um grupo de romeiros que faz essa romaria. Eu desconhecia até então, mas por conta da pesquisa acabei descobrindo isso. Acho que tem muita coisa bacana que a gente não sabe que existe ou que existiu muito próximo aqui, porque acaba ficando escondido, restrito a certa comunidade, a certo povo ali, né? Sim, exato. E muita coisa, inclusive como você acabou de citar, que aí já não seria mais nem o folclore, porque o folclore é uma coisa viva, como a gente já trabalhou aqui, mas o batuque de umbigada, por exemplo, que teve aqui em Sorocaba. Existiu aqui em Sorocaba o batuque de umbigada e hoje já não existe, né? E você tem grupos interessados em reviver manifestações, etc., e até fazendo coisas próximas, como o maracatu, mas esquecendo de uma tradição que já existiu aqui em Sorocaba, né?
a importância da memória, né? A importância de ter registrado, inclusive, essas coisas para as pessoas saber que estão dando continuidade ou fazendo algo semelhante. Sim, né? e que também diz mais de nós do que, sem demérito algum de quem realiza o maracatu. Acho que a questão tem que ser espontânea também, né? Tem que ser... É uma cultura viva, portanto é espontânea. Mas, assim, a questão do tambu ou caiumba ou batuque de umbigada, né? Qualquer nome que se chame a essa manifestação, é muito mais próxima da nossa formação histórica e cultural. Agora eu queria que você contasse pra gente de alguns casos, assim, um ou dois casos que você tenha encontrado no seu livro aqui, de folclore aqui de Sorocaba. Você quer dizer de contos, de histórias, né? Exatamente. Eu tenho também um livro que eu organizei, na realidade, embora tenha textos meus também lá, do Saci, né? A reabertura do inquérito do Saci. Por que reabertura? Porque Monteiro Lobato abriu um inquérito sobre o Saci, isso entre os anos 1917 e 1918, né? E eu fiz uma reabertura desse inquérito, né? E aí a gente levantou várias histórias assim sobre o Saci, algumas bastante curiosas, né? E você percebe que quando você começa a contar essas histórias, né? Eu já fiz isso em sala de aula às vezes também. Olha, quem conhece uma história sobre Saci ou sobre alguma coisa sobrenatural, essas histórias estão vivas, muito vivas não só na memória, mas assim, são vivenciadas mesmo por uma gama muito grande de adolescentes e pré-adolescentes, né? Que trazem isso da família, trazem essas histórias da família. Uma delas, por exemplo, eu lembro que a pessoa contou, disse que eu sempre levava a marmita para o pai, né, que trabalhava distante, né? Só que no meio do caminho parava para descansar alguma coisa e quando ia levar a marmita estava faltando um bife, né? E o moleque apanhava porque se comeu o meu bife, né? Ou depois o marido brigava com a mulher, pô, manda marmita sem bife, o que eu vou comer arroz e feijão e tal? Até um dia que o menino pegou e resolveu colocar a marmita, descansar, que era o que ele sempre fazia, e ficou olhando. Quando ele viu, era o Saci que abria a marmita, pegava o bife e saía correndo, né? Então essas histórias, elas ainda estão aí presentes no nosso imaginário. E você falou um pouco, queria que você comentasse um pouco mais, falou que folclore ainda existe hoje. Você vê folclore acontecendo em Sorocaba hoje? Sim. Como é que ele se dá? Da forma que a gente fala, né? Por exemplo, da forma como a gente tem as nossas crenças, né? Da forma como a gente age, reage, né? Isso tudo é folclore. Hoje o tempo tá bom, mas alguns dias atrás, quando a gente conversou, estava chovendinho, né? Chovendinho, falar chovendinho é uma expressão linguística e é folclore, né? Acreditar, por exemplo, que chinelo virado, né? Tá no chão e tá virado com a sola para cima, que aquilo pode trazer azar. E dia 13 é um dia meio aziago, né? Que passar por debaixo da escada pode te dar azar. Dá às vezes, né? A escada cai, né? Mas sempre tem esse risco. Sempre tem esse risco. Mas todas essas questões, e mesmo assim, por exemplo, as questões da religiosidade, como é que eu lido com essa questão do sagrado? Você vai hoje ao cemitério, hoje é segunda-feira, você vai ao cemitério, você pode conferir isso, tá lá o túmulo de João de Camargo aberto e tem visitação de pessoas indo lá pedir a intercessão de João de Camargo, né? Essa crença nessa possibilidade da intercessão de um santo que não é canonizado pela Igreja Católica, mas sim pelo entendimento popular, isso é folclore. O folclore está presente em todo momento na nossa vida. E apesar das mudanças, assim, tecnologia, de você ficar
não ter talvez tanto as crianças mais brincando na rua, tendo esse tipo de liberdade que a gente já teve há muito tempo atrás, você acredita que o folclore vai continuar existindo, ele vai continuar forte, ele continua passando de geração, de uma forma ou de outra ele continua? Sim. Quando surgiu a palavra folclore, né, o William John Townes, ele trouxe isso em 1846 e a preocupação dele era: a gente está perdendo essas coisas por conta da modernidade. A gente está falando já de próximo a uma segunda revolução industrial e tudo mais. Você veja só, era uma preocupação dele no século XIX, né, meados do século XIX. Nós já estamos no século XXI. Tudo aquilo que ainda fizer sentido para a gente, né, e que for espontâneo, né, e que a gente não sabe como é que veio, né, aquilo, mas que a gente aprendeu de alguém, ou seja, foi trazido para nós, uma tradição, e tudo isso, de certa forma, é folclore. E isso vai continuar assim, sem dúvida. Às vezes transformado, às vezes remodelado, às vezes fazendo interseções com outras formas de cultura, como, por exemplo, a cultura de massa. Então, você pega o cururu, por exemplo, hoje está na televisão, está num CD, está numa plataforma digital, né? Mas ele vai continuar existindo sim. Não daquela forma como a gente às vezes gostaria, e que é uma forma, como eu já falei, problemática de se pensar, né, dela engessada como era há séculos atrás. Mas como a própria vida humana, né, adaptada ao seu tempo, né, mas continuando a existir, continuando a viver. Eu acho que o conselho que a gente poderia dar para as pessoas é que as pessoas procurem conhecer a sua cidade, conhecer a sua história, né? Sim, e lembrando que o poder público tem um papel muito importante nesse sentido, como eu falei, não de engessar, mas isso está na própria legislação, na própria Constituição, em normativas da própria ONU, né? A questão do patrimônio imaterial, por exemplo, né? A salvaguarda e o registro desse patrimônio imaterial. E isso é algo que diz respeito ao poder público. O poder público tem que estar sensível a essas questões. Por exemplo, a gente tem uma lei de incentivo à cultura aqui no município que não foi pensada num acesso a esse tipo de manifestação cultural, por exemplo, né? Hoje você já tem várias iniciativas aí muito interessantes, de anos, de décadas às vezes. Por exemplo, a lei de mestres no Ceará, que existe, que mestres do saber vivo, que você tem até uma remuneração para essas pessoas que são guardiães de um conhecimento que é importante. E qual é a contrapartida deles? Divulgar isso. Divulgar nas escolas, ou seja, continuar fazendo o que eles sempre fizeram, mas com incentivo, né? Não monetarizar isso, né? Falar, não, vamos transformar isso num produto, aquela visão capitalista da coisa. Não é isso. É você dar condições para que a pessoa possa... É a valorização do que já existe e precisa ser valorizado. Exatamente, né? E o reconhecimento da importância daquele saber. Né? Nós vivemos numa sociedade hierarquizada que pressupõe que o único saber é o saber erudito, o saber científico, né, que é o único saber válido, né, e não é. Então é isso, né? Há algumas leis de incentivo, por exemplo, que hoje permitem que a inscrição para pleitear uma verba para a realização de algum evento, de alguma manifestação ou algo que o valha, possa ser feita a partir de um vídeo. A pessoa não precisa escrever projeto, ele vai lá e fala, né? Ter essa sensibilidade, esse olhar especial para esse tipo de cultura, que é importante, sim. Democratiza, você dá acesso, porque às vezes a pessoa tem aquele conhecimento, mas não sabe colocar no papel, não sabe escrever, não sabe fazer um projeto técnico como precisa. Exato, né? E às vezes acaba até contratando alguém, entre aspas, né, que vai ser um filtro, né? Porque não é a pessoa em primeira
não é ela em primeira pessoa dizendo sobre o projeto, é alguém que interpretou aquilo e já está trazendo em outras palavras para aquelas pessoas. Então, eu acho que falta isso, falta essa sensibilidade do poder público, né, de entender isso, de entender dessa maneira, né, e valorizar essas culturas. Se a gente fosse ficar aqui, a gente falaria o dia inteiro aqui. Sem dúvida. Só quero agradecer sua participação. Imagina. E ter alguma coisa que você gostaria de completar, deixar de conselho, de recado para as pessoas? Não, eu acho que é isso, né? A gente entender que essa cultura popular tradicional, ela é algo dinâmico, é algo vivo, que está presente no nosso dia a dia, que a gente não pode engessar. Se engessar, a gente vai atrofiar e vai matar aquilo, né? E que conhecer essa cultura é conhecer a si mesmo. Conhecer as suas raízes, a sua história, né? As suas tradições. Tá certo. Carlos, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Imagina. O Porque em Pauta está disponível no portal S-Metal, nosso canal no YouTube e também no Spotify. O programa é uma produção de toda a equipe de jornalismo do Portal Porquê. Eu sou o Jonatas Rosa e fico por aqui. Até o próximo Porque em Pauta.